Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Bom, ahn, eu quero mostrar, antes da gente começar, hoje eu quero falar da seguinte coisa. Eu vou falar da criação da raça humana, dos seres humanos, tá? Num outro contexto. E depois nós vamos comparar esse contexto com a teoria dos Anunnaki, tá? Eu sempre falei para vocês que atrás de toda lenda, de toda coisa mal esclarecida, tem um fundo de verdade. Vamos tentar entender aonde será que está o fundo de verdade nesta história dos Anunnaki. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Me acompanhem aqui. Nós vamos fazer uma análise de linha de tempo para vocês entenderem como é que funciona essa história toda dos Anunnaki. Tá? Então, vamos fazer uma linha de tempo. Tá? Opa. Vamos pegar aqui hoje, na nossa história, vamos pegar aqui ano zero da era cristã, vamos pegar aqui 8.000 anos atrás, 8.000 anos AC, tá? Vamos pegar um período aqui de 10.000 anos AC, vamos pegar um período de 15.000 anos AC, vamos pegar um período de 20.000 anos AC, tá? Vamos pegar um período de 40.000 anos AC, ok? E, por brincadeira, vamos pegar 500.000 anos, ok? Só para a gente fazer um raciocínio nessa história do quem é quem na história aí, tá? Então, aonde vai aparecer os sumérios com essas tabuinhas escritas cuneiformes? Eles vão aparecer aqui, ó. Então, sumérios, aqui. Começo da civilização suméria vai aparecer em 3.000 AC, ok? 3.000 a.C. Sabe o que é mais conflitante em tudo isso? É o seguinte: como é que uma civilização antiga daquela, sem nenhum conhecimento, nem que a Terra era redonda, nem a posição, o que era o Sol, todo esse sistema estelar que está aí, ele vai tentar fazer, né, uma ideia real de algo que aconteceu nessa escala de tempo aqui, ó, de 500.000 anos atrás. E outra, sem saber coisas tão importantes que aconteceram nesse período aqui, ó, né, que eu sempre discuto com vocês. Esse grande período da civilização Atlante, né? Então, esse é um ponto-chave da questão. Como é que o cara vai detectar algo que está lá atrás, há 500.000 anos atrás, e não tem nenhuma história, nenhum dado sobre toda uma civilização avançadíssima que existiu nesse período aqui? E principalmente, né, ó, nesse período aqui, ó, que é a era da luz da Atlântida. Aqui era das trevas de Atlântida. Mas vocês não têm noção o que aconteceu aqui. Isso aqui está muito mais perto dos sumérios do que qualquer coisa de 500.000 anos atrás. Então, o que está acontecendo é uma tremenda confusão na cabeça dos sumérios e na cabeça da interpretação de texto. Tá? A maior parte das informações que chegam aqui, né, chegam da Era da Luz, chegam da Atlântida. Não chegam de 500.000 anos atrás. Tá? De onde veio a raça humana, por que a raça humana foi criada e tudo mais. Tá? Quando você analisa os textos do Sitchin, é um texto sem pé nem cabeça. É ilógico a história. É totalmente ilógica. Tá? Comparado com a nossa visão esotérica mais abrangente atualmente, com a nossa visão da vida após a morte, dos espíritos, do espírito que habita este corpo biológico que está aqui, as reencarnações. Você tem que entender que na teoria do Sitchin não tem reencarnação. Tá?
E os próprios ETs, né, estão brigando entre eles, tem guerra entre os ETs, eles estão se matando. E ninguém fala para onde o ET está indo depois da morte, ninguém discute o pós-mortem do ET. Então isso é uma primitividade de conceito que nós não devemos abranger daqui para frente. Daqui para frente, nós temos que entender o seguinte: o que é avançado. É por isso que todas as vezes que vocês assistem aquele bendito seriado Alienígenas do Passado, termina ele e nunca ninguém chega a conclusão nenhuma. Os ETs. É claro, nós vamos entender que todo o tempo da humanidade, até aqui, os povos encarnados foram acompanhados de perto pelos extraterrestres. Mas não só pelos extraterrestres, foram acompanhados pelos espíritos do astral. E por quem mesmo? Pela máquina. Vocês devem ter assistido meu seminário sobre os mentores espirituais, né? Pela famosa máquina, né? Que coordena, que controla todas as experiências, né? Você vê, o Zacarias 7 não sabia nada disso, Não tem nada disso na história dele. Por isso ela fica faltando um monte de quebra. O quebra-cabeça não se fecha. É esse o ponto-chave da questão quando você analisa por esse lado frio, né? A raça humana está aqui até hoje e não tem nenhuma razão de existir a não ser para ser escravo e minerar ouro para os ET. Né? Ju, eu quero que você mostre agora para mim a cara do Zacarias City para o pessoal. Mostrando? Deixa eu sair. Não, tem que vir para cá, né? É para cá mesmo? Então, vocês estão vendo aí o grande professor Zacarias Sitchin, né, com um texto. Esse é o cara que fez o livro 12º Planeta e aí muitos outros livros depois do 12º Planeta. Ju, agora mostra a tábua cuneiforme. A tábua. Está mostrando a tábua? Então vocês estão vendo, pessoal, como os sumérios escreviam em uma tábua de argila, fazendo os desenhos com uma cunha, por isso que a escrita era chamada cuneiforme, tá? Né? O Ju, agora mostra a foto daquele símbolo do Anunnaki lá, que é dos sumérios também, que é do deus dele, Enki. Tem sim. Aquela foto do velhinho de barbudo lá. É um desenho pictográfico, é um desenho barbudo. Então esse, né, desenho desse homem barbudo aí é atribuído a Enki, né, o chamado deus Anunnaki, o extraterrestre e tudo mais. Tá? Agora mostra o Anunnakão do filme lá, os careca. Tá mostrando? Então esse daí, né, é o gigante de 2,5 metros de altura, né, que foi feito para o filme Prometheus, né, o filme Prometheus, né, dos Anunnaki, né, simbolizando que esses eram a raça Anunnaki que tinha criado o ser humano, que foi um erro deixar eles viverem aqui, devia ter matado tudo antes de ir embora, né? Né? Por enquanto, Ju, é só, tira as fotos aí e eu vou continuar aqui. Bom, muito bem, então deixa eu tentar explicar para vocês, né, quem, na verdade, criou a raça humana, quando, de que forma, e depois a gente vai tentar fazer uma aproximação com a ideia da teoria dos Anunnaki, aonde eles têm uma coisa em comum e a gente tem que não aceitar essa visão mais grotesca, mais materialista da coisa. Muito bem. Então, vocês estão percebendo essa coisa do tempo, né? Então, basicamente, os primeiros seres humanos, aqui, neste período geológico, não existia nada de humano aqui, nada. Nada humano. Existia o Homem erectus, aquele Pithecanthropus erectus lá, aquele macacão, peludo. Nada a ver. 500... Hã?
Não, 500 anos não. A Terra está existindo há bilhões de anos. Né? Aqui não dá nem meio milhão de anos, 1 milhão de anos é nada, tempo geológico. Bom, então, na verdade, as primeiras raças humanas, o primeiro humano mais moderno, ele vai chegar aqui, ó. Aqui nesse período é o período da Lemúria. Então, segundo a própria Blavatsky, quando você vai estudar Blavatsky, e o pessoal da esoterismo, ele vai falar que aqui a primeira raça humana é implantada no norte da África. Na África, não no norte, vou colocar na África. É a chamada primeira raça-mãe, primeira experiência na África, uma raça chamada de Hutas. Eles são pigmeus de aproximadamente 1,50 a 1,60 metros de altura, tá? E pele negra. Então, essa é a primeira. Completamente primitivo na Idade da Pedra. Não sabiam falar, não moravam em cidades, viviam no meio do mato, viviam em cavernas, tribos completamente desorganizadas, não tinha nenhuma noção de tribo, tribal. Tá? Eles se assimilavam muito em espíritos aos animais mesmo. Tá? Ok? Muito bem. Então, aqui é a primeira experiência com horda humana na Terra, fazendo modificações genéticas, né? Ou de duas umas, ou fizeram modificações genéticas na estrutura do Pithecanthropus que estava aqui, adaptado ao ecossistema, ou simplesmente trouxeram pronto, de fora da Terra. Desce uma nave, tá? Desce uma nave com centenas e milhares desses seres, soltam no planeta, como se fossem animais, e eles já vinham de um planeta semelhante, tá? E vão se adaptar ao ecossistema daqui, da mesma forma que você pega uma onça que está aqui, né? E leva e solta na floresta, lá longe na floresta, ok? Em outro lugar, né? Para esses caras, não nem tinham noção que mudou de planeta, né? Eles nem tinham noção, sai de uma floresta, vai para outra. Então, eles nem tinham noção que foi mudado de planeta, né? E eles começaram a povoar a Terra na chamada primeira raça-mãe. Tá? Bom, eles ficam muito tempo se reproduzindo em grande escala, aí tá, começa, né, neste período aqui, nesse período há 20 mil anos atrás, antes de Cristo, tá ok? Eles vão começar a fazer mudança, trazer outro tipo de alma para a Terra. Eles vão comer, mas quando chega essas almas, essas hordas de espíritos, eles não conseguem ser adaptados àquele corpo dos Hutas. Porque eles são um pouco mais altivos, tal. Então eles já tiveram que fazer certas mudanças estruturais, tá? Para receber essa outra horda de espíritos. Aqui é o início da civilização Atlante. Então a civilização Atlante começa aqui. Você entende? Então já começa a ter variações de seres e o mundo já é povoado em outros continentes. Já não é mais só a África. Porque, olha quantos... Passou 20 mil anos. Para você transitar, para você ir para outros continentes serem habitados também, tá? Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Quando chega neste período aqui, ó, no 15 mil anos antes de Cristo, começa para valer a civilização Atlante com a chegada dos capelinos. Então, aqui nesse ponto, chega dos capelinos. Ok? Muito bem. Então, quando esses capelinos chegam, eles eram uma raça muito avançada em Capela. Imagine hoje, nós aqui, com toda a nossa tecnologia, com todo o aparato que nós temos, nós vamos pegar a raça pior daqui, cientistas, pessoas inteligentes, mas que trabalharam para o mal, que tem um karma muito pesado, fabricaram bomba atômica, sabe essas coisas? E nós vamos pegar esses caras e vamos colocar num planeta
extremamente na Idade da Pedra e misturar com gente da Idade da Pedra. Então, aqui, neste ponto, começa a tradição, presta bem atenção, a tradição da expulsão do paraíso. Tá? Que está na Bíblia também, que está nos textos que vão ser escritos na mesma época do Sumério, pouco depois, você vai ter toda a história judaica também. Todos os povos vão fazer uma cosmologia do passado da Terra. Né? Aí você tem a expulsão do paraíso e os chamados anjos decaídos. Tá ok? Vocês vão ver que sempre na história mal contada tem um fundo de verdade quando interpretado por outro ângulo. Entendeu? Bom. 3. Você tem também, né, nós vamos ter a história do Adão e Eva, o primeiro casal. Né? O que significa Adão e Eva? Significa que a alma humana ela vai viver uma experiência dentro da dualidade sexual. Isso é uma experiência muito complicada para a alma. A alma, ela não tem dualidade sexual. Né? A alma em si, lá em cima, o espírito em si, porque o espírito não necessita reproduzir pelo modo sexual. Mas quando ele assume corpos biológicos, ele é obrigado, ele é impulsionado por uma energia poderosa a procurar o sexo oposto para a reprodução, naquela fase que a gente chama na fase do teenager, né? Hormônios à flor da pele, sabe aquela merda toda? Entendeu? Então, o conceito de Adão e Eva, na verdade, é o conceito da dualidade sexual. Tá? Muito bem. Aí você tem, né, a ideia de Satanás. Né? Você tem a ideia de Lúcifer. Né? Ou seja, a guerra dos deuses, né? Porque nós vamos ter guerra de deuses também, dos criadores. Né? Então tudo isso vai estar embutido numa visão primitiva que os antigos tinham sobre a sua cosmologia, para tentar entender como que o mundo foi criado, de onde nós viemos, quem nos criou, quem são nossos criadores. Né? Aí a nossa Bíblia antiga, né? E os próprios, o que eu vou colocar agora tem nos textos dos Anunnaki também, tá? Tem na história da coisa lá, né? Tudo isso aqui, de uma certa forma, também tem nos Anunnaki, tá? Que tem na Bíblia, tem. Agora, uma coisa muito interessante tem na Bíblia e tem nos Anunnaki, que é a famosa história do Noé e o grande dilúvio universal.